Bom, pessoal, o nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto é adição algébrica de radicais, tá? Para iniciar esse conteúdo, vamos recordar um pouco de expressões algébricas, tá? O que é um termo semelhante, como é que nós fazemos a redução dos termos semelhantes em uma expressão algébrica. Relembrar porque a gente vai precisar para simplificação de expressões envolvendo radicais, tá? Vejam só essa expressão algébrica aí, tá? 9x mais 3x menos 15x mais 8x menos x, tá? Observe que todos os termos dessa expressão aí, elas são semelhantes. Semelhante por quê? Todos possuem a mesma parte literal, que no caso é quem? É x. Nesse caso aí, nesse caso dessa expressão, você pode escrever toda essa expressão aqui algébrica em um só termo, fazer a redução, tá? Desses termos. Você vai pegar essa expressão aí, tá? Você vai fazer a operação com os coeficientes. Você observa que aqui dentro do parênteses eu coloquei todos os coeficientes dos termos aqui em questão. O 9, coeficiente do primeiro termo, o 3 do segundo, o menos 15, o mais 8 e o menos 1. Todos estão aqui. Professor, por que menos 1? Só relembrando, quando não tem nenhum número aqui, ou seja, não está visível esse número, vocês sabem que é 1. Como eu tenho um sinal de menos, vai ser o quê? Menos 1. A parte literal que é comum a todos os termos, ela fica fora do parênteses, tá? Aí você faz a operação com esses números, tá? 9 mais 3, 12, mais 8, 20, 20 menos 15 é 5, isso aqui tudinho deu 5, 5 menos 1 é 4, e a parte literal você só conserva, tá? Então, o mesmo raciocínio que eu utilizei aqui nessa expressão algébrica, eu posso utilizar na expressão envolvendo radical, tá? Só que eu preciso saber se os radicais lá, eles são semelhantes. Como é que eu vou saber se eles são semelhantes? Ele tem que ter o índice e o radicando igual. Vamos ver um exemplo aí, tá? Dois radicais aí, tá? Esses radicais, eles têm o mesmo índice, tá? E o mesmo radicando, tá? Se eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando, eu posso dizer que eles são o quê? Semelhantes. Professor, como é que o senhor viu que eles têm o mesmo índice? Aqui não tem nenhum número, quando não tem nenhum número é 2. Mesma coisa acontece com esse outro, então o índice é 2. Não confunda com esse menos 3. Esse menos 3, ele é o quê? O coeficiente. Aí o radicando é 10 do primeiro e o radicando também é 10 do segundo. Então, por isso que eu posso afirmar que esses dois radicais aqui, eles são o quê? Semelhantes. Outro, nós temos aí três radicais, onde os índices são iguais e os radicandos também são iguais. Logo, esses três radicais aqui, eles são semelhantes. Para esse pessoal não confundam índice ou radicando com esses coeficientes, esses números que ficam fora do radical. Esses números aí são coeficientes, não tem nada a ver se eles são iguais ou diferentes. O que importa são os índices, tá? E os radicando, os números que ficam dentro do radical, tá? Quando isso ocorre, quando eu tenho radicais semelhantes, eu posso escrever, tá? Todos os radicais envolvidos em uma expressão como um único termo, ou seja, como um único radical. Vejam só, tá? Vamos ver um exemplo aqui para a gente trabalhar o que eu acabei de falar. Eu tenho aqui uma expressão envolvendo radicais, tá? Essa expressão envolvendo radicais, ela tem o raiz de 3 como um comum, tá? Um radical comum a todos os termos. Então, todos os termos aqui, eles são semelhantes, tá? Porque todos possuem o mesmo índice e todos possuem o mesmo radicando, que é 3.
tá? Com isso, eu posso fazer a redução, tá? Então, vamos escrever aqui, mais uma vez, a mesma expressão, e vocês observam que eu vou agir da mesma forma que eu fiz com a expressão algébrica. Coloquei todos os coeficientes dos radicais dentro do parênteses, e o que é comum a todos, eu coloquei aqui fora do parênteses. Faça a operação agora. 10 mais 5, 15. 15 menos 11, 4. 4 mais 2, 6. Tá? Então, eu tenho o quê? 6 raiz de 3, como sendo a forma mais simplificada de representar essa expressão aqui que eu coloquei na primeira situação. Tá? Segunda, vocês observam aqui que eu tenho outra expressão. Tá? Em todos os termos eu tenho radicais. Tá? Só que vocês observam que os índices eles são iguais. Só que os radicandos não são todos iguais. Tá? Então, pessoal, se eles nem todos os termos são semelhantes, o que eu tenho que observar aqui? Observe que esse camarada aqui, ele é semelhante a esse. Os dois têm radicando igual a 5. Observa que esse camarada aqui, ó, ele é semelhante a esse. Tá? Os dois têm raiz de 7. Eu não posso fazer a redução dos 4 em um só, mas eu posso agrupar esses que são semelhantes e fazer a redução desses grupos que vocês observaram aí. Tá? Então, vamos lá. Tá? Vamos colocar novamente a mesma expressão. Tá? E vamos fazer o agrupamento que eu acabei de falar para vocês. 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Vocês observam que esses dois aqui são semelhantes e esses dois aqui também são semelhantes. Tá? Para mim fazer essa redução, o que eu vou fazer? Vou pegar o 6 e fazer a operação com quem? Com menos 5. Vou pegar o menos 2 e fazer a operação com quem? Com mais 3. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Menos raiz de 5 mais 1 raiz de 7. Por quê? Porque 6 menos 5 é 1 e o raiz de 5 é comum, então eu só conservo ele. O 3 positivo e 2 negativo dá quanto? Dá 1 também. Conservo o que é comum aos dois termos, que no caso é raiz de 7. Pessoal, quando eu tiver 1 no coeficiente, não tem necessidade de eu escrever. Então, eu posso escrever essa expressão aqui como sendo apenas o quê? Raiz de 5 mais raiz de 7, porque fica subentendido que aqui tem o quê? Coeficiente 1. Tá? Então, raiz de 5 mais raiz de 7, ou vice-versa, raiz de 7 mais raiz de 5, é a forma mais simples, ou seja, a forma simplificada de você escrever essa expressão aqui todinha. Tá? Vocês observaram que nós esbarramos em uma soma de radicais. Tá? Se você quiser proceder, você quiser escrever ainda de uma forma mais simples, ou seja, com um único número, você pode fazer o seguinte: encontrar a raiz aproximada de cada um dos dois. No caso aqui, raiz de 5 é aproximadamente o que? 2,23. E raiz de 7 é aproximada o que? 2,64. Você pode pegar esses valores aproximados e escrever essa expressão como a soma desses dois valores aí. E encontrar um valor aproximado para essa expressão que nós tínhamos simplificado, encontrado ela, simplificando toda aquela outra expressão. Tá? De que forma? Você pega a soma dos dois, substitui raiz de 7 pelo valor dele, que no caso é 2,64, raiz de 5 por 2,23, e você faz a soma.
você encontra o quê? 4,87. Então, a soma desses dois camaradas aqui vai resultar em quê? 4,87. Tá? Isso você vai poder fazer em qualquer situação semelhante a essa que eu acabei de explicar. Vou colocar mais umas aqui. Tá? Essa daqui, raiz de 5 menos raiz de 2. O valor aproximado de raiz de 5 é 2,23. O valor aproximado de menos raiz de 2 é menos 1,41. Faça a subtração, você encontra 0,82, que nada mais é do que a forma simplificada de raiz de 5 menos raiz de 2. Outra, 3 mais raiz de 3 é aproximadamente a soma de 3, que é o valor do 3 mesmo, mais a raiz aproximada de raiz de 3, que é quem? 1,73. Fazendo essa soma, você encontra o valor aproximado de 4,73. Bom, pessoal, tem algumas expressões que nós vamos precisar fazer a simplificação dos seus termos antes de realizar a adição, tá? Vejam só esse exemplo aqui, tá bom? Calcular o valor de raiz de 50 mais raiz de 18. Como vocês podem perceber aqui, ó, o 18 e o 50, eles não são iguais. Teoricamente, vocês iriam imaginar o seguinte: se não são semelhantes, não tem como somar, professor. Só que você tem que observar se esse radical aqui, ó, tem como simplificar. E esse daqui também tem como simplificar. Nas aulas anteriores, nós vimos a simplificação de radicais. Então, para simplificar o 50, nós vamos proceder da seguinte forma: fazer a fatoração. Tá? O que é fatorar? É você fazer divisões sucessivas por números primos. 50 dá para dividir para 2, que é o primeiro número primo, que dá quanto? 50. Dá por 5 agora, porque 50 é ímpar, não vai dar por 2. 25 dividido para 5 dá 5, dividido para 5, que dá 1. Tá? Mesma coisa eu vou fazer com 18. 18 dividido para 2, que dá quanto? 9. Não dá para 2, mas dá por 3, que dá 3. Dá por 3 novamente, que dá... Feito isso, pessoal, aí nós vamos agrupar os números de 2 a 2. Por que de 2 a 2? Porque o índice dos dois radicais aqui é 2. Então, você vai agrupar os números iguais. 5 com 5, tá? Você vai agrupar, tá? Esse 2 aqui, ó, ele está sozinho, não tem nenhum número para agrupar, tá? Então, o que vai ficar aí? Esse 5 aqui, esse camarada, ele vai sair da raiz e esse 2 vai ficar lá no raiz de 50. Vai ser a forma simplificada dele. Mesma coisa eu vou fazer com 18. 3 eu vou agrupar com 3, tá? Esse 3 aqui, ele vai sair da raiz. E esse camarada aqui, o 2, ele vai ficar dentro da raiz, tá? Como é que é isso? Raiz de 50 mais raiz de 18 vai ser igual ao quê? Como eu falei, o 50, na forma simplificada, o 5 fora da raiz e o 2 dentro da raiz. O 18, o 3 fora da raiz e o 2 dentro da raiz. Por quê? Observando aqui agora, eu tenho agora termos semelhantes. Então, eu posso fazer a soma. Como é que eu faço a soma? Vou somar o 3 com 5. Esse aqui, ó, é comum a esse, ou seja, é igual. Então, só vou conservar. Vou somar 5 mais 3, que é 8. E o raiz de 2 eu vou só conservar. Ok, pessoal?